Fala galerinha, tudo em cima? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática e nessa videoaula vamos aprender tudo sobre cones. Vou mostrar para vocês como é que gera um cone, vou destacar os principais elementos, vou desenvolver com vocês as formas, como é que a gente chega nas formas das áreas e do volume do cone e também vou resolver algumas questões para a gente ficar fera, beleza? Então, sem mais delongas, siga o mestre e vamos para a aula. Pessoal, o seguinte, veja só. Antes de tudo, eu quero deixar claro que eu vou trabalhar com vocês somente o cone circular reto, que é o cone mais importante, é o cone que aparece nas questões da escola, nas questões vestibulares, no Enem, beleza? Então, para a gente começar, o que é que eu vou mostrar para vocês? Eu tenho aqui, do seu lado esquerdo aí da tela, né, um triângulo retângulo, certo? E a partir desse triângulo retângulo, aqui eu vou ter o que eu chamo de eixo de rotação. Eu vou pegar esse triângulo e vou rotacionar em torno desse eixo que eu destaquei para vocês aqui. Quando eu fizer essa rotação, veja o que é que vai gerar para a gente aqui, ó. Fazendo a rotação desse triângulo em torno desse eixo, vai gerar essa figura aqui para vocês, ó, que é justamente o cone circular reto, beleza? E o que é que a gente pode destacar? Quais são os elementos? Os elementos que a gente precisa entender é o raio da base, que eu chamo de R, a altura, que eu chamo de H, e esse G aqui, que é a geratriz do cone, né? Que é essa parte lateral aqui, certo? Então, se eu souber esses três elementos, eu consigo resolver qualquer questão de cone. Esses três elementos, raio da base, altura e geratriz do cone, se relacionam segundo o teorema de Pitágoras, porque isso aqui é um triângulo retângulo, correto? Estou destacando aqui um triângulo retângulo. Consequentemente, o G é a hipotenusa, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, R ao quadrado mais H ao quadrado. Então é importante entender desde já como é que esses elementos do cone se relacionam. Teorema de Pitágoras. Geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Beleza? Sabendo esses três elementos, você consegue resolver qualquer questão de cone. Show? Uma coisa importantíssima para a gente entender desde o início é a questão da planificação do cone. Pessoal, veja só. Para facilitar, vamos imaginar aquele chapéuzinho de aniversário, né? A forma cônica. O que é que acontece se eu planificar? O que é planificar? Você pegar o cone, abrir ele e colocar ele no plano. É uma planificação. Então, a parte lateral, que talvez é o mais complicadinho da gente visualizar, a gente vai fazer um exercício de imaginação. Imagine o chapéu de aniversário e você abre esse chapéu. Quando você abre, eu aposto que você vai ver essa figura aqui, ó. Certo? Essa figura é a planificação da parte lateral do cone. Observe que essa figura, na realidade, vai ser um setor circular. Vou falar com mais detalhe daqui a pouco. Porém, a base, que era esse círculo aqui de raio R, vai ser essa parte aqui, que é do comprimento do setor circular. Essa parte que eu estou destacando de vermelho. Ou seja, essa parte que é o comprimento circular é nada mais nada menos do que o comprimento do círculo do cone, ou seja, a forma do comprimento do círculo do cone é 2πr, onde R é o raio da base do cone, beleza? E a geratriz do cone vai vir para cá, ó, vai ser a geratriz do cone aqui, que vai ser o raio do setor circular, tá bom? O importante é você saber essa planificação, certo? O estilo dessa figura aí. E, obviamente, a base é um círculo. Eu coloquei a base aqui embaixo, ó, para destacar que é um círculo. Então, essa é a planificação, né, do cone. Vai ser de extrema importância para a gente resolver questões. E agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou trazer vocês para outra tela e a gente vai desenvolver as fórmulas. Professor, preciso saber desenvolver as fórmulas? Não necessariamente, porém é importante, se você quiser ser um aluno diferenciado, aprender a chegar na fórmula. Isso vai abrir sua mente de uma forma que você nem imagina. Você vai subir de patamar, certo?
Vê só, eu vou destacar para vocês o seguinte. Eu tenho aqui um cone, certo? Esse cone, ele tem altura H, raio da base R e geratriz G, certo? Esses são os elementos. Lembrando que esses elementos se relacionam como G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R quadrado. Não podemos esquecer disso, tá bom? Primeira coisa, área da base. A base é fácil ver que é um círculo. Então, a área da base é nada mais, nada menos a área de um círculo. Como é calcular a área de um círculo? πr ao quadrado. Então, a base não teve segredo, né? πr ao quadrado, a gente mata a área da base. Beleza? Agora vamos para um lembrete. Pessoal, esse lembrete é de extrema importância que vai ajudar a resolver questões um pouco mais complicadas. Vamos lá. Primeiro, eu tenho um círculo de raio R, que eu vou chamar de Rzinho. Esse carinha aqui, ó, é simplesmente o comprimento desse setor circular. O que é um setor circular? É parte de um círculo. Eu tenho um círculo aqui e eu vou destacar somente essa partezinha do círculo. Essa partezinha do círculo a gente chama de setor circular, certo? E é interessante a gente lembrar algumas formas aí da geometria plana. Lembrando aqui, ó, que esse setor circular precisa de um ângulo central. Esse ângulo central aqui eu vou chamar de θ. Então, as formas que eu vou lembrar para vocês aqui se refere a esse setor circular aqui, tá bom? Que tem raio Rzinho, comprimento L e ângulo central θ. Lembrando que esse ângulo central tem que ser medido em radianos aqui nessas fórmulas que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, como é que relaciona o comprimento do setor circular com o raio? O comprimento é dado por θ vezes R. Essa é a primeira relação que a gente precisa destacar, tá bom? Segunda relação, como é que eu calculo a área do setor circular? A área do setor circular, que eu vou representar por SASC, é L vezes o raio dividido por 2, certo? Ou, se você preferir, se eu substituir o L por R vezes θ, como é que vai ficar? Vai ficar θ, R vezes R dá R ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho duas maneiras de expressar a área do setor circular, tá bom? Então, é importante a gente estar bem afiado nessas formazinhas de setor circular aqui, porque vai ajudar a desenvolver aqui a área lateral, como vocês podem ver, e também resolver algumas questões que a gente vai fazer agora daqui a pouco, certo? Beleza. Com isso, pessoal, vamos lá. A lateral, como eu falei para vocês, o seguinte, ó, imagine para ver essa figura aqui da área lateral, imagine um chapeuzinho de aniversário e você abre esse chapeuzinho de aniversário. Vai gerar justamente essa figura. Essa figura vai ter um ângulo central θ, que eu não vou usar nesse momento, vai ter a geratriz G destacada aqui e vai ter esse comprimento. Esse comprimento foi gerado de onde? Do círculo. Então, aqui era o círculo da base. Quando eu abro esse círculo da base, vai gerar esse setor aqui. Ou seja, esse setor aqui é 2πr. Então, a área lateral é nada mais nada menos do que a área do setor circular. Veja que a figura da área lateral é igual à figura do setor circular. Veja que é a parte lateral de um cone. Então, como é que a gente calcula essa área? Olha, pode ser o comprimento vezes o raio dividido por 2. Então, o comprimento do setor circular é 2πr. O raio do setor circular é G dividido por 2. Eu usei essa formulazinha aqui, ó, tá bom? Observe ainda que o raio do setor circular coincide com a geratriz do cone. Essa observação é de extrema importância, tá bom?
Ou seja, a área lateral do cone, quando eu simplificar aqui o 2 por 2, vai ficar o πRG. Então, πRG é a área lateral do cone, beleza? Que a gente aprendeu a chegar nessa área aqui. Vai que você dá um branco na hora de fazer a prova da fórmula, mas você sabe chegar na fórmula, não é isso? Bem, a área total, eu acho que não precisa muito mistério, porque a área total, basta você fazer o quê? Você somar a área da base com a área lateral, né? Isso aqui vai me dar a área total. A área da base é πr², mas a área lateral é πrg. Ora, eu vou colocar o πr em evidência. Quando eu colocar o πr em evidência, πr² dividido por πr dá r, mais πrg dividido por πr vai dar g. Então, essa é a formulazinha para calcular a área total do cone, beleza? E o volume, por sua vez, é 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Ora, 1/3 da área da base. Quem é a área da base? πr² vezes a altura, que é h. Tá bom? Então, com isso, a gente finaliza as fórmulas do cone. Veja que eu mostrei para vocês como é que a gente chega nessas fórmulas. Professor, é obrigado a saber como é que chega nas fórmulas? Não, se você quiser memorizar as fórmulas, show de bola. Se você quiser ser um aluno diferenciado, que vai resolver questões mais complicadas, aprende a chegar nas fórmulas, tá bom? Então, observe ainda, mais uma vez, ó, todas as fórmulas dependem simplesmente de 3 elementos: geratriz, altura e raio da base. Se você souber isso, você mata qualquer questão de cone. E aí, para praticar, vamos resolver algumas questões, certo? Ó, vamos resolver 3 questões inicialmente e em seguida eu vou dar 2 detalhes para vocês que vai fazer toda a diferença na resolução de questões, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão é o seguinte, ó. Considere o triângulo ABC da figura, tá aqui. Determine a área lateral, a área total e o volume do sólido obtido pela rotação completa do triângulo em torno do lado AC. Então, a letra A, ele quer que você rotacione em torno do lado AC. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou rotacionar em torno do lado AC. Então, vou pegar esse triângulo e vou rotacionar em torno do lado AC. Quando eu fizer a rotação, vai gerar essa figura aqui. Eu vou pegar esse triângulo e vou rotacionar nessa direção aqui, em torno do AC, tá bom? Vamos ver que figura vai gerar. Obviamente, quando eu fizer esse giro, vai gerar um cone. Correto? Vai gerar um cone. E esse cone vai ter o raio igual a 6 centímetros, vai ter a altura igual a 8 centímetros, e aí qual é o outro elemento que está faltando? É o G, que é a geratriz, porque as formas dependem desses 3 elementos. Então, antes da gente começar a substituir nas fórmulas, eu vou encontrar o G. De acordo com o teorema de Pitágoras, G² é igual a H² mais R². Então, vamos lá. G² é igual a H², que é 8², mais R², que é 6². Resolvendo isso aqui, ó, 64, né? 8² dá 64. 6² dá 36. Essa soma vai dar 100. Como está a potência, passa a raiz. Então, eu encontro que a geratriz é igual a 10 centímetros. Então, com esses elementos, eu consigo resolver as questões agora. Ó. Área lateral. Aí é só lembrar da formulazinha. Área lateral, πrg. É só substituir. Π vezes o raio, que é 6, vezes a geratriz, que é 10. Resposta, 60 π centímetros
quadrados. Área total. A área total vai ser πr vezes r mais g. Ou seja, é só substituir na fórmula e correr para o abraço. π vezes r, que é 6, vezes r, que é 6, mais a geratriz, que é 10. Então, 6π vezes 6 mais 10 dá 16. Multiplicando aí vai dar 96π centímetros quadrados. E por último, o volume. O volume é 1/3 de πr quadrado vezes h. Volume é igual a 1/3 vezes o π, vezes o raio ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 8. Olha, 6 ao quadrado dá 36. 36 dividido por 6 vai dar 12. E 12 vezes 8 vai dar 96. 96π centímetros cúbicos. Volume é centímetros cúbicos, beleza? Então, com isso, a gente já consegue matar a nossa primeira questão, letra A, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou apagar tudo isso aqui que eu fiz para a gente responder a letra B, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, já preparei aqui com vocês, né? Preparei aqui para vocês a letra B. A letra B ele pede para você rotacionar em torno do lado AB. Então, quando eu fizer essa rotação, vamos ver o que é que vai gerar. Vai gerar novamente um outro cone. Um cone um pouco diferente, que a gente está acostumado, mas é um cone. Lembrando que aqui é 6, aqui é 8. E a geratriz também não muda, né? A geratriz continua sendo 10, que foi o que a gente encontrou agora há pouco, tá bom? Então, veja que eu fiz a rotação em torno do lado AB, em torno desse eixo aqui, ó. AB, então, gerou um cone, que vocês estão vendo aí. Qual a diferença desse cone para o anterior? Que mudou a posição do raio, mudou o valor do raio, mudou o valor da altura, né? Houve uma troca. Então, letra B, em torno do lado AB, né? Então, quem vai ser o raio agora? O raio vai ser o 8. E a altura vai ser quem agora? Vai ser o 6. E a geratriz continua sendo 10. Certo? Centímetros. Está tudo em centímetros. Professor, e a conta aqui da geratriz? Só trocou que aqui vai ser 6, né? Aqui vai ser 8. Mas a conta continua sendo a mesma. Vai ser 36 mais 64, que é 100. Raiz de 100 vai dar 10. Tá bom? Ok, então vamos lá. Com esses elementos, altura, geratriz e raio, é só substituir na fórmula e correr para o abraço. Área lateral, πrg. Π vezes o raio, que é 8, vezes a geratriz, que é 10. Então, multiplicando aí, vai dar 80π centímetros quadrados. Área total, πr vezes g mais r. Não é isso? Então, π vezes o raio, que é 8, vezes raio, que é 8, mais geratriz, que é 10. Então, fazendo essas contas, 8 mais 10 dá 18, 18 vezes 8 vai dar 144 π centímetros quadrados. E por último, o volume. O volume é 1/3 de πr quadrado vezes h. Olha, 1/3 de π vezes o raio, que no caso aqui é 8, ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Ora, 8 ao quadrado vai dar 64. Aí, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Então, 64 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 64 vezes 2 vai dar 128. Então, 128 π centímetros cúbicos vai ser o volume. Já estou aqui com a questão de número 2, que diz o seguinte: a altura de um cone circular reto mede o triplo, olha só, a altura mede o triplo do raio da base. Então, a altura mede o triplo do raio da base.
Então, se eu chamar o raio da base aqui de R, a altura vai ser 3R, beleza? É interessante você fazer a figura para entender melhor a questão. Por isso que eu já deixei o cone desenhado aí, tá bom? Se o comprimento da circunferência da base é 8π centímetros, determina o volume. Olha, pessoal, comprimento da circunferência. Como é que calcula o comprimento de um círculo? 2πr. Ele está dizendo que esse comprimento é igual a 8π. Consequentemente, eu posso descobrir o raio. Basta pegar esse 2π que está multiplicando e passar dividindo. Ora, 8π dividido por 2π vai dar 4 centímetros. Então, 4 centímetros vai ser o raio da base. Consequentemente, a altura vai ser 3 vezes 4, que vai dar 12 centímetros. Então, eu já posso calcular o volume, porque no volume é 1/3 de πr² vezes h. Professor, mas eu não tenho que descobrir o g? Não. O g serve para você determinar as áreas. Ele quer só o volume. O volume só depende do raio e da altura. Então, nesse caso, não precisa calcular g, porque ele pediu somente o volume, tá bom? Então, o volume só depende do raio e da altura. Então, 1/3 de π vezes o raio é 4 ao quadrado, vezes a altura é 12. Ora, quanto é que dá 12 dividido por 3? Vai dar 4. Aí, ó, 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 4 vai dar 64π centímetros cúbicos. Matamos mais uma questão. Vamos resolver mais uma, para a gente ficar fera nesse assunto. E depois eu vou dar 2 informações extras aqui, bem bacana. Certo? Pessoal, essa questão aqui que eu vou resolver para vocês é uma questão importantíssima. Uma questão um pouco mais elaborada, porém importante para você que está estudando para o Enem. Para concurso público também vai servir bastante, tá bom? Então, concentra aí, ó. Planificando um cone circular reto, obtemos um setor circular de raio 5 e um ângulo central de 72 graus. Calcule a área lateral, a área total e o volume. Aqui eu já sei de cara que eu vou precisar saber quem é R, quem é H e quem é G do cone. Preciso desses 3 elementos, tá bom? E aí, para a gente obter esses 3 elementos, foi dada essa informação, que eu planifiquei esse cone, ou seja, eu abri esse cone, coloquei no plano, certo? E gerou o quê? Gerou um setor circular de raio 5. Lembra que a geratriz do cone vai ser o raio do setor circular, certo? Então, o raio do setor circular é 5 centímetros. Professor, quem é esse raio do setor circular? É justamente a geratriz do cone, certo? O ângulo central é de 72 graus. Além disso, eu sei que o comprimento do setor circular é o comprimento do círculo da base do cone. Ou seja, o comprimento do setor circular é dado pelo comprimento do círculo do cone, que é 2πr, a formazinha. Pronto. Feito isso, eu vou usar aquela formulazinha lá do setor circular. Lembra que o comprimento do setor circular é o ângulo central multiplicado pelo raio. Essa é a formulazinha que a gente viu agora há pouco, certo? É como se relaciona, né? O comprimento do setor circular e o raio do setor circular. Antes de eu substituir nessa fórmula, eu tenho que garantir que o ângulo central, que é θ, esteja em radianos. Então, para transformar graus em radianos, eu tenho que multiplicar por π sobre 180 radianos. Essa é a forma que a gente transforma graus em radianos. Vou simplificar aqui por 36. Quando fizer essa simplificação por 36, vai sobrar o seguinte, ó. 72 por 36 dá 2. Π sobre 180 por 36 vai dar 5. Pronto. Feita a transformação, agora é só substituir e correr para o abraço. Quem é o comprimento do setor circular? 2πr. O ângulo central, 2π sobre 5, vezes o
o G, né? Porque o raio aqui em questão é o raio do setor circular, que é G, que no caso é 5. Agora é só fazer continhas e correr para o abraço. Ó. 2π cancela com 2π, vai sobrar R igual a 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 centímetro. Fechou. Então eu já tenho a geratriz que é 5. Ó, essa geratriz já foi dada na questão, que é 5. Lembrando, geratriz do cone coincide com o raio do setor circular. Tenho agora o raio, que é 1. E agora eu posso descobrir a altura. Como é que eu posso descobrir essa altura? Utilizando o teorema de Pitágoras, que relaciona g² é igual a h² mais r². O g é 5. 5 ao quadrado, 25, que é igual a h² mais r². R, no caso, é 1 ao quadrado. Ó, esse 1 ao quadrado vai dar 1, né? Quando eu passar para o primeiro membro, vai ficar 25 menos 1. 25 menos 1 vai dar quanto? Vai dar 24. Eu já estou passando para cá. Ó. 25 menos 1, 24. Da potência, eu já passo uma raiz quadrada. Professor, como é que calcula a raiz quadrada de 24? Como não der exato, eu sei que 24 é 4 vezes 6. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar 2 raiz de 6, que é a altura. Por que eu determinei tudo isso? Porque agora eu posso muito bem calcular tudo que a questão está pedindo. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou passar aqui uma reta para a gente fazer as continhas agora, tá? Vamos lá. A área lateral. A área lateral, professor, πrg. É só substituir, ó. Π vezes o raio, que é 1, vezes o g, que é 5. Então, 5π centímetros quadrados. A área total, professor, é só substituir na fórmula e correr para o abraço. Você já fez o trabalho todo. Então, vamos lá. Π vezes o raio, que é 1, vezes o raio, que é 1, mais a geratriz, que é 5. Então, 1 mais 5, 6. 6 vezes π vai dar 6π centímetros quadrados. Por último, volume. 1/3 de πr² vezes h. O trabalho já foi feito. Agora é só substituir na fórmula. Correr para o abraço. O raio é 1 ao quadrado. A altura é 2 raiz de 6. Então, vai ficar 2 raiz de 6 vezes π dividido por 3. Centímetros cúbicos é o volume. Veja que o trabalho todinho é para descobrir o danadinho do G, H e R. Depois que descobre, é só substituir na fórmula e não tem segredo. Show de bola. Pessoal, quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube, não esquece de curtir. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, para não perder nenhum detalhe das aulas posteriores. Galera, duas partes importantíssimas se tratando do assunto cone. Você tem que saber o que é um cone equilátero. Professor, o que é um cone equilátero? É quando você faz essa linha aqui, vai formar um triângulo equilátero. Como assim, professor? Então, esses lados aqui tem que ser iguais. Aqui é R, aqui é R, aqui é G e aqui é G. Tá vendo? Então, para ser cone equilátero, o G tem que ser igual a 2R. Essa é a condição para que o cone seja um cone equilátero. Importantíssima essa informação, a gente vai resolver questões desse tipo daqui a pouco. E o que é a secção meridiana de um cone reto, professor? Imagine um cone e você passe a faca ali na secção meridiana, ou seja, no meridiano ali do cone, ou seja, passa pelo ponto central ali, passando pelo centro, né? Passa aquele plano. Como assim, professor? A figura vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Então eu passei aqui um plano, né, no vértice aqui, ó, passando pelo centro do cone. E aí eu fiz um corte gerando esse plano aqui, ó, esse triângulo. E esse triângulo é justamente a secção meridiana. Veja que para facilitar eu já coloquei aqui. É como se fosse um semicone, tá bom? Então já gera aqui pra gente, ó, essa figurinha aqui, que é justamente o quê? O setor circular. Então quando se fala em área do setor circular,
A área do setor circular é justamente a área desse cone aqui, que é a base, como isso aqui é um triângulo, né? Base vezes a altura, que continua sendo H, dividido por 2. A área do triângulo é assim. Então, na realidade, a área da secção meridiana é o R vezes a altura do cone. Beleza? Uma outra coisa que a questão pode pedir é a questão do perímetro. Perímetro geralmente é 2P, mas eu vou representar por P aqui, tá bom? O perímetro da secção meridiana. O perímetro é você ver o contorno da figura. Então, o perímetro vai ser a base aqui 2R, mais a lateral que é G e a outra lateral que é G. O perímetro é você contornar esse triângulo. Então, você vai somar esses três lados, 2R mais G mais G. Então, no final das contas, o perímetro da secção é 2R mais 2G. Então, são informações importantes e vai servir para a gente resolver as próximas questões aqui, tá bom? Vamos lá. Questão de número 4. Questão número 4 é o seguinte, ó. O raio da base de um cone equilátero, pessoal, para ser cone equilátero, o G tem que ser igual a 2R, certo? Então, o raio do cone equilátero mede 5 centímetros. Então, temos aqui o raio medindo 5 centímetros. Como o cone equilátero, eu já tenho que saber que a geratriz é 2 vezes o raio. Ou seja, a geratriz vai ser 10. Então, a geratriz aqui vai ser 10. Então, calcular a altura. A altura eu não sei, vai ser o H. E a área lateral. Olha, para calcular a altura, utiliza o teorema de Pitágoras. G² é igual a H² mais R². O G vai ser o 10 ao quadrado, H ao quadrado, mais o R ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Ora, isso aqui vai dar 10 ao quadrado, 100. 5 ao quadrado dá 25, passa para cá, menos 25. Fazendo contas, vamos ter que H vai ser igual a 100 menos 25 vai dar 75. Como está a potência, passa a raiz. Professor, como é que faz a raiz de 75? Ora, 75 é 25 vezes 3, correto? Raiz de 25 é 5. Então, vai ficar 5 raiz de 3 centímetros. É a altura procurada. Já a área lateral é πRG. Ora, a área lateral é π vezes o raio. O raio é 5 vezes G, que é 10. Então, isso aqui vai dar 50 π centímetros quadrados. Ou seja, se você não soubesse o que era um cone equilátero, você não conseguia resolver essa questão. Então, o cone equilátero, você vai fazer a geratriz igual a 2R. Não esqueça disso. E agora vamos para nossa última questão da aula de hoje. Uma questão que envolve a secção meridiana. Vamos lá. O raio da base de um cone de revolução mede 3 centímetros. Opa, raio, aqui ó, 3 centímetros. O perímetro da secção meridiana mede 16. Ó. Perímetro da secção meridiana mede 16 centímetros. Determina o seu volume. Pessoal, eu já fiz aqui a secção meridiana para a gente lembrar. Como é que calcula o perímetro? Perímetro é 2R mais G mais G. Perímetro da secção meridiana, perímetro desse triângulo. Então, com isso, perímetro é 2R mais 2G, que vai ser igual a 16, né? Simplificando essa equação por 2, para facilitar aqui as contas, eu vou ter que R mais G é igual a 16, porém o raio foi dado. O raio vale quanto? Vale 3. Mais G, que é igual a... Opa, não é 16. Ó. 16 dividido por 2 é 8. Tem que dividir toda a equação por 2, tá bom? 8. Então, o G vai ser o 8 menos o 3, né? O 3 está positivo, passa negativo. Então, G vai ser igual a 5 centímetros. Aqui também centímetros. O G descobri, né? 5. Eu posso descobrir o H? Posso, porque eu vou precisar do H para calcular o volume. Então, por Pitágoras, G² é igual a R² mais H². O G, 5 ao quadrado,
R, que é 3 ao quadrado, mais H ao quadrado. Olha, quando você resolver isso aí, 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado vai dar 9. 25 menos 9, 16. Raiz de 16 vai dar 4. Vou deixar como exercício para vocês fazerem detalhadamente essa conta, tá bom? Descobri o H, agora determina o volume. O volume é 1/3 de πr ao quadrado vezes H. 1/3 de π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Fazendo contas, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 3 vai dar 12 π centímetros cúbicos, é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Então, foi um prazer imenso estar com vocês nesse momento. Espero ter contribuído aí com o conhecimento de cada um. Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto.